Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa sexta-feira, para finalizarmos esse ciclo dessa semana. E o tema de hoje, ele é um tema bastante presente aqui nas nossas conversas, nos nossos estudos, nas nossas reflexões. E vai ser fácil de vocês lembrarem. É quando a gente lembra da síndrome da ovelha, né? Lembra que eu comentei com vocês? Aquela história, de nós sempre acreditarmos que estamos naquela condição de discípulos, e nunca na condição de mestre de nós mesmos. Então nós sempre imaginamos que deve existir um pastor para nos conduzir pela vida, e a gente nunca amadurece, nunca atinge a maturidade para começar a caminhar pelas próprias pernas. E o nosso estudo de hoje vai analisar exatamente isso, o porquê de nós permanecermos sempre nessa mesma condição. Como eu tenho falado para vocês, essa semana eu estava assistindo a uma série produzida pelo The History Channel, chamada A Bíblia. É uma série produzida nos Estados Unidos. E aí então conta, de uma forma um pouco resumida, naturalmente, são 8 episódios, a história da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E eu parei ontem na conversão de Paulo, então já tinha bastante coisa seguindo nessa história. E um pouco antes dessa passagem de Paulo, mostrava também a crucificação de Jesus. E no momento em que ele caminhava pela via sacra, carregando a cruz e sendo chicoteado e agredido pelas pessoas, e sendo acusado inicialmente para ser punido dessa forma, ele então, cada vez que ele passava, cada vez que ele dava um passo em direção ao monte, o Calvário, onde ele seria crucificado, ele lembrava de alguns flashes, de alguns momentos antes, quando ele passava por aquelas mesmas ruas, sendo ovacionado pelas pessoas, onde ele chegava, comovendo a todos pela sua, não só pela sua própria grandeza, mas por aquilo que ele representava. Então isso fazia a gente lembrar que no momento em que as coisas são novidades, no momento em que as coisas são fáceis, todos nós nos aproximamos. No momento em que elas exigem sacrifícios e testemunhos difíceis, aí então muitas vezes nós renunciamos. E essa passagem lembrou inclusive no momento em que Jesus foi apresentado para as pessoas, dizendo que ele teria sido condenado à morte. Aí então Judas devolveu as moedas que ele tinha recebido, para poder entregar Jesus lá no Monte das Oliveiras, e também Pedro, que o negou pela terceira vez. E aí lembrava daquele flash que durante um abraço Jesus tinha dito para ele que ele seria negado 3 vezes por Pedro. E aí então foi naquela terceira vez exatamente que ele negou, porque Jesus tinha sido condenado, e apontaram para ele dizendo: olha, eu sei que você o chamava de mestre, então você o conhece. E aí ele fazia aquela cara de assustado e dizia: não, eu não conheço, eu não sei quem ele é. Porque do contrário ele poderia ser punido da mesma forma que Jesus. Então, lendo as passagens do Evangelho, assistindo a um documentário como esse, a gente começa a ter um panorama daquela realidade, e mesmo que tenha ali uma dose de ficção, ela acaba sendo exatamente essa mesma realidade que nós temos hoje. Que nós desejamos as facilidades do mundo espiritual para aqueles que desejam seguir uma filosofia espiritualista, e todas as pessoas que seguem buscam esse objetivo. Tem aquela ideia do paraíso, aquela ideia do sétimo céu, a ideia do plano espiritual superior. Cada religião dá um nome, traz ali uma denominação para esse objetivo no mundo espiritual, que é exatamente ali o objetivo da felicidade plena. E aí então alcançar, chegar até lá, todo mundo deseja, mas trabalhar para conquistar esse espaço já é algo muito difícil. E nós observamos isso, infelizmente, na grande maioria das instituições religiosas, incluindo também as próprias casas espíritas, que, embora não seja religiosa no sentido popular, mas é muito mais filosófica e espiritualista, mas ela também traz a mesma proposta.
As pessoas vão a essas instituições de uma forma, primeiro, de uma forma imediata, para tentar alcançar uma tranquilidade diante das turbulências que elas vivem no seu dia a dia, em suas casas, nos seus trabalhos, nas suas vidas pessoais. Então vão ao centro espírita tomar um passe, fazer uso de uma água fluidificada, fazer um tratamento espiritual, ouvir uma palestra, alguma coisa que possa diminuir o impacto daquela dor. E quando a gente vai nas demais religiões não é diferente. As pessoas vão fazer a mesma coisa, elas vão em busca daquele equilíbrio, vão em busca da tranquilidade e também já planejando o seu futuro, o futuro espiritual, que é exatamente aquele futuro, né, de acordo com o paraíso vislumbrado por cada uma dessas escolas. Nesse texto, Emmanuel, que é o texto número 36 do nosso livro Fonte Viva, intitulado Afirmação Esclarecedora, Emmanuel separa para nós um trecho do livro de João, capítulo 5, versículo 40, em que ele diz para nós assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. E essa é uma passagem de Jesus que João acaba descrevendo. E ele trata exatamente disso, né? Vamos então fazer a leitura e a gente vai comentando aqui devagar para absorvermos aqui o máximo do que esse ensinamento pode oferecer para nós. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e assombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre nas mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto, todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se além da sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Esse é o ensinamento que esse texto traz para nós, e nos leva a analisar exatamente uma expressão que é bastante utilizada hoje no meio religioso, dizendo que Jesus salva. Que a gente acaba até utilizando isso de uma forma um pouco jocosa, né? Jesus salva porque o sangue de Jesus tem poder, porque se você seguir você será salvo. Expressões dessa natureza que hoje a gente leva meio que na brincadeira, né? Porque são expressões que ficaram tão banalizadas, utilizadas no meio religioso, que hoje as pessoas utilizam isso como se fosse uma brincadeira. Mas analisando friamente, analisando detalhadamente o seu significado, nós começamos a ter uma compreensão que, de fato, embora essa expressão seja um pouco jocosa, seja de brincadeira, ela é levada a sério. As pessoas pensam assim que é importante que você entregue sua vida a Jesus. E esse entregar sua vida significa você mergulhar nas práticas religiosas, nos rituais,
nos ensinamentos trazidos pela Bíblia, por exemplo, que isso já será o suficiente para que você tenha uma vida feliz. E aí então você precisa também, naturalmente, seguir aquilo que a Bíblia fala, e acaba tendo até um comportamento meio caracterizado, meio caricaturado, né? Daquele que vai para a igreja arrumadinho, daquele que se comporta daquela forma, daquele que não vai a festas, daquele que não usa nenhum tipo de substâncias, daquele que não participa de programas vulgares, daqueles que se privam de muitos tipos de atividades sociais praticadas hoje, né, pela nossa sociedade. Então isso já significa para eles que eles individualmente se salvaram. Porque afinal de contas eu não brigo, eu não xingo, eu não uso substâncias e eu frequento a instituição a qual eu sou filiado. E isso para mim já é o suficiente, porque isso me torna uma pessoa de bem. Isso é bastante interessante, porque quando nós começamos a estudar de um modo mais profundo os ensinamentos dos Espíritos, quando eles nos lembram que a cada um de nós constrói o caminho que deseja seguir pela própria vontade, pelo próprio esforço, através das próprias conquistas, nós começamos a nos recordar também da grande responsabilidade que nós temos, não apenas de sermos bonzinhos, mas a grande responsabilidade de fazermos o bem. Porque sermos bons na teoria é algo muito fácil. Você dizer assim, eu não faço mal para as pessoas, eu não prejudico ninguém, eu não falo mal de ninguém. Mas ao mesmo tempo os Espíritos nos lembram, né? Aliás, Jesus diz que nós não podemos ser, né, pessoas mornas, mas temos que ser pessoas ativas, porque o fato de eu não fazer o mal não me torna uma pessoa boa, porque eu não fiz o bem. Então nós temos apenas duas opções: ou nós somos praticantes dessa filosofia, ou somos apenas admiradores dela. Sermos praticantes, como Emmanuel nos lembra aqui, trata exatamente disso, de nós seguirmos aqueles mesmos passos. Colocam para nós aqui: solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. E isso é importante. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto, todavia negam-lhe a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Então nós lembramos sempre que, quando nós falamos sobre sermos seguidores de uma personalidade como Jesus, e a doutrina espírita, ela, ou pelo menos nós procuramos fazer isso com muita intensidade, ao citarmos o nome de Jesus, nós citamos o nome de alguém que conseguiu trazer para nós uma representação na prática daquilo que trazia na teoria. Então ele poderia se chamar qualquer nome. Nós poderíamos falar assim, olha, aquelas pessoas que estão trabalhando são realmente grandes exemplos para nós. E aí então nós trataríamos de uma forma anônima. Mas hoje, quando nós falamos em Jesus, de imediato nós pensamos em Jesus, crucifixo, Bíblia, religião. E aí então nós tiramos o principal atributo desse Espírito que esteve entre nós, que foi exatamente trazer para nós ensinamentos profundos através da demonstração, né, na prática, no dia a dia, expondo-se às críticas, expondo-se às agressões, expondo-se às condenações de toda a ordem, mas convicto de que aquilo que estava sendo feito era o correto. Então muitos de nós nos observamos assim no meio da nossa sociedade e começamos a nos questionar, será que vale a pena eu fazer isso? Afinal de contas eu não sou tão, né, não sou como os cristãos de antigamente, que sacrificavam a própria vida em nome de uma filosofia. Naquele passado, quando alguém era apontado e diziam para ele, olha, você é um cristão, a partir dessa acusação ele já estava condenado a ser preso, a ser torturado e muitas vezes a ser morto, simplesmente por ser visto dessa forma. Hoje, passado quase 2000 anos daquele período, hoje nós não somos indiferentes a isso. Quer dizer, se você disser que eu sou, tá bom, se disser que eu não sou, tá bom também. Né? Então eu não tenho preocupação de ficar defendendo idealismo nenhum na frente de ninguém, porque hoje nós, distantes daquela realidade, né, porque a gente lembra que são épocas diferentes. Era uma época em que nós convivíamos com o nascimento de uma filosofia, tendo contato com pessoas que realmente traziam, né, em seus corações, em suas mentes,
em suas palavras, exemplos verdadeiros daquela nova filosofia. Então nós seguíamos porque estávamos ali junto aos mestres que difundiam aquela ideia. Hoje são pessoas comuns que estudaram, que trazem seu ponto de vista. As religiões hoje têm ali um peso bastante relativo, sem muita importância para um, sem muita importância para outro. Nós tiramos naturalmente aquela ideia do extremismo que acontece em algumas regiões do nosso planeta, onde pessoas matam e morrem em nome da religião. E a proposta não é essa, porque isso é fanatismo. Isso não é filosofia de vida. Filosofia de vida significa nós colocarmos em prática aquilo que nós vemos na leitura, aquilo que nós aprendemos na teoria. Então hoje as religiões se banalizaram. Se você fala que é de uma religião, já começamos a estabelecer um certo preconceito, já começamos a fazer julgamento a respeito do seu comportamento, nós já limitamos alguns assuntos para evitar qualquer tipo de polêmica, porque isso virou assim pequenos grupos, virou pequenas sociedades discriminatórias, discriminadas, perseguidoras, perseguidas. Então hoje a religião, se tornando uma instituição, ela acabou perdendo a sua real essência, que era exatamente transmitir uma nova filosofia de vida. Então naquele período, sem essas discussões entre as religiões daquela mesma filosofia, né, até porque nós tínhamos ali os doutores da lei que condenavam, que perseguiam, que não aceitavam, e eles eram tratados com indiferença. Exatamente porque, na verdade, eles viam muito mais com palavras exteriores do que com ideias concretas na prática. Quando se falava, por exemplo, sobre o amor de Deus, era muito comum naquela época os fariseus, que vocês já devem ter visto as roupas que eles usavam, a forma como eles se vestiam nos filmes, né, em fotografias, em gravuras ou coisas assim, né, fotografias de fantasias, naturalmente. Então, andavam o tempo todo apontando e censurando, demonstrando a sua autoridade como protetores daquela lei. A lei mosaica, a lei do passado. E aí então eles andavam simplesmente cobrando das pessoas um comportamento, mas um comportamento cerceado por dogmas e por regras. E Jesus, quando ele chegou naquele período, ele começou então a tratar das pessoas, a conversar com as pessoas, ele começou a trabalhar. Ele não tinha preocupação se por acaso aquele dia era dia de trabalho ou dia de folga, se por acaso aquele dia era um dia sagrado ou se não era, ele simplesmente atendia com amor. E hoje nós vemos isso com muita clareza. Para nós é muito claro, quer dizer, não importa se o dia é um dia de santo, se é um dia de santa, se é um dia sagrado, se é um dia de um ritual, o que importa é no momento em que eu tenho oportunidade de trabalhar e fazer o bem, eu simplesmente faço. Isso para mim já não é mais uma preocupação. Me recordo que quando eu era garoto, lá por volta de 1980, quando chegava naquela época de Sexta-feira Santa, nós não podíamos comer carne, vocês se lembram disso. E ainda hoje, algumas famílias que ainda seguem esse preceito católico, ainda continuam difundindo esse mesmo comportamento. Me lembro até que houve uma época, não muito distante, né, coisa de uns 5, 6, chegando até uns 10 anos, o McDonald's fazia, nesse dia de Sexta-feira Santa, uma campanha do McFish, daquele lanche de peixe, e não vendia Big Mac, não vendia lanche nenhum. Então o próprio McDonald's se adaptava a essa nova conduta para poder atrair naturalmente os seus clientes, né? Não era simplesmente um respeito religioso, mas era uma estratégia de marketing. E depois, né, ainda segue isso, né, Cindizinha? Então a gente aprendeu. Então, na verdade, hoje nós comemos, por exemplo, aquela bacalhoada, alguma coisa assim numa Sexta-feira Santa, muito mais por tradição do que respeito religioso. Então, naquele passado era muito pior do que isso. Então eu lembro que quando eu era garoto, que eu estava falando para vocês, quantas e quantas vezes vinham aquelas histórias urbanas, aquelas lendas urbanas, falando de que alguém estava comendo ali um pedaço de galinha, entalou com um osso na garganta, e quase morreu sufocado porque desrespeitou a lei, porque fez isso, porque fez aquilo, né? Quando nós voltamos mais ainda no tempo, e chegamos naquela época dos fariseus, tudo era proibido. Os fariseus, por exemplo, quando andavam na rua, e de repente eles paravam, cismavam de parar e começassem a ler ali a Torá, que era o livro sagrado que eles liam, né, o Pentateuco do Antigo Testamento, as pessoas tinham que parar de fazer tudo. Elas ficavam paralisadas, esperando aquele indivíduo acabar a sua leitura, acabar a sua oração, e depois continuava. Do contrário, seria uma infração à lei. Então a gente vê que naquele passado era diferente. Então Jesus, quando ele trouxe essa nova conduta, ele veio para quebrar
a hipocrisia, né? Porque hoje nós falamos em hipócritas, como Jesus dizia, né, que vocês são hipócritas, são como serpentes, aquela coisa toda. Então era uma forma de dizer, de uma forma clara, de uma forma direta, né, de uma forma que não deixasse nenhum tipo de dúvida que aquilo tudo era inútil, que aquilo tudo era improdutivo. Que o que fazia realmente a grande diferença era as pessoas irem para a rua e demonstrarem aquela bondade que desejavam ser, porque se você é uma pessoa boa, significa que você faz o bem. Não o bem a si mesmo, não apenas o bem à sua família, mas o bem onde quer que a oportunidade surja. Então aquilo que Jesus trouxe naquela época acaba hoje vendo uma contradição. Porque as pessoas são hoje muito apegadas à palavra, ao nome Jesus, aos ensinamentos que ele trouxe, e o comportamento continua sendo o mesmo. Porque você se considera salvo, porque você frequenta a instituição religiosa, mas você não tem a preocupação de demonstrar na prática aquilo que vai realmente te libertar desse mundo de egoísmo, desse mundo de decepções, de tristezas, de sofrimento. Então hoje nós temos uma filosofia como a nossa, né, inclusive é bastante criticada, porque a gente acaba lendo alguns textos, algumas críticas e comentários. Bom dia, pessoal que chegou. Algumas críticas e comentários, quando diz assim, olha, os espíritas dizem que Jesus não salva, são eles mesmos que têm que se salvar. Mas nós acreditamos que quem salva realmente é Jesus. Então, veem-se como seguidores, veem como companhia, mas não se veem como trabalhadores. Então, independente da crença que nós temos hoje, eu posso até não acreditar em nada, e o fato de não acreditar em nada simplesmente me coloca numa condição de alguém que tem dúvidas a respeito da origem, do destino, do funcionamento das coisas. Mas muitas vezes eu sou alguém que não acredita em nada, mas sou alguém extremamente produtivo. Porque eu tenho no coração a vontade de servir as pessoas, de vê-las bem, de ajudar no seu crescimento, alguém que precisa de alguma ajuda. A gente vê isso no ambiente de trabalho. Eu estou fazendo meu trabalho e tem um colega do lado que está com dificuldade. Eu poderia simplesmente ficar quieto esperando ele se afundar, porque eu não vou com a cara dele, porque nós estamos ali naquele clima de competição. Ou eu posso tomar a iniciativa de perguntar no que eu posso te ajudar, qual é a sua dúvida, qual é o seu problema. A gente pode ver isso em casa, a gente pode ver isso numa escola, a gente pode ver isso num hospital, em qualquer lugar onde a gente esteja. A gente sempre vai ter a oportunidade de fazer o bem, desde que a gente esteja predisposto a isso. Porque a nossa vida, a gente já estudou isso na semana passada ou retrasada, a nossa vida ela vai tomar determinadas cores de acordo com aquilo que nós procuramos. Lembra que eu contei para vocês da história da festa? Né? A gente repete só para poder orientar o pessoal que não estava aqui quando nós comentamos. Se você vai a uma festa, por exemplo, e você começa a conviver com várias pessoas, com rodinhas aqui, rodinhas ali, as pessoas conversando e tal, você começa a observar nas pessoas aquilo que para você é importante. Inicialmente eu comentei, né? Se você por acaso é um dentista, você conversa com as pessoas inevitavelmente olhando para a boca delas para saber como é que está o dente. É quase que um reflexo. Se você por acaso é um cabeleireiro, uma cabeleireira, você vai notar inevitavelmente como é que está o cabelo das pessoas, se está bem tratado, se não está, se está bem penteado, se é isso, se é aquilo. Se você é um estilista, inevitavelmente você vai entrar na festa e vai ficar, meu Deus, que horror, ou então que coisa linda que elas estão vestindo. Mas você não está preocupado com o que elas estão pensando, o que elas estão falando e tudo mais. Se por acaso nós falarmos de pessoas que têm conhecimento de idiomas, por exemplo, da nossa língua portuguesa, nós vamos conversar com as pessoas prestando atenção na sua dicção, na sua concordância, na forma como ela organiza as suas ideias. Então cada um vai prestar atenção naquilo que é importante para si mesmo. E quando nós estudamos esse capítulo, nessa semana que se passou, na anterior, eu não me recordo, nós falávamos sobre tendências morais. Porque nós vamos observar nas pessoas uma conduta moral de acordo com aquilo que nós temos. Ou seja, se eu sou uma pessoa egoísta, eu sempre vou procurar nas pessoas aquilo que me incomoda. Se eu sou uma pessoa agressiva, eu sempre vou me incomodar com as pessoas que são agressivas. Se eu sou uma pessoa generosa, eu vou entrar em afinidade com as pessoas que também são generosas. E aí então cada um vai buscando as suas próprias tendências. Quando nós falamos sobre essas nossas tendências, essas nossas ideias, quando nós começamos a desenvolver em nós esse sentido de fraternidade, esse sentido de bondade,
de prestatividade, de iniciativa, nós naturalmente vamos chegar num ambiente, a primeira coisa que a gente vai procurar é em que eu posso ser útil? O que eu posso fazer? Porque normalmente a gente simplesmente se anula. A gente se coloca naquela condição de eu não tenho nada com isso, não é problema meu, e a gente acaba sendo feliz, pelo menos dentro da nossa concepção. Nós acreditamos, eu sou feliz assim porque eu não incomodo ninguém, ninguém me incomoda. E assim eu vou seguindo o meu comportamento religioso e eu tenho certeza que no final eu vou me dar bem. Só que na verdade nós começamos a aprender um outro ensinamento de Jesus, que ele é muito pouco falado. Nós falamos de segui-lo para podermos ser salvos e nos esquecemos quando ele diz que a cada um segundo as suas obras. Se nós investimos no bem, o bem retorna para nós. Então a vida hoje, ela traz para nós essa lei de reciprocidade. Eu faço e eu recebo. Se eu não faço, eu não recebo. Simplesmente porque eu não sou merecedor. Ou eu sou merecedor. O Wagner colocou, né, se for o mala vai reparar em tudo, né, sem ser especialista em nada. Nesse caso, Wagner, que você colocou, pode parecer engraçado, mas isso aí é uma tendência moral que nós conversamos. Nós temos aquelas pessoas que são inconvenientes, que são improdutivas, que são críticas, e ela simplesmente vai começar a se incomodar com pessoas que ou são melhores do que ela pelas suas iniciativas, aí ela vai começar a criticar porque tem inveja, porque isso, porque aquilo. São tendências que nós colocamos. Eu trouxe até para vocês aquela história, né, que nós falávamos sobre a janela suja. Alguém que olhava para a casa do lado e sempre via panos sujos, né, os lençóis sujos no varal, ou nas cordas, né, cariocas? E aí então chegou um dia que alguém falou, então limpa a sua janela que você vai perceber que as roupas estão brancas. É a sua janela que estava suja. Então vai depender do quê? Da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. A Cindizinha colocou, né, a afinidade explica a origem de todas as relações que estabelecemos, seja com encarnados ou desencarnados? Sim. Sim, porque quando nós falamos que os semelhantes se atraem, claro que na física a gente fala, né, os opostos se atraem, porque a gente fala dos pontos positivos e negativos, dos polos positivos e negativos do eletromagnetismo, mas na realidade quando nós falamos que os opostos se atraem, não existe casal diferente que consiga se atrair. Eles podem ter diferenças em comportamentos, em preferências, mas em termos de valores e sentimentos eles são semelhantes. Como é que eu posso gostar de alguém que me trata mal? Como é que eu posso respeitar alguém que não me respeita? Então o respeito, o amor, a afinidade, o companheirismo, isso tem que ser semelhante. Se nós temos as nossas crenças, as nossas tendências, as nossas preferências, isso também é semelhante. Por isso semelhantes se atraem. E a gente começa a perceber o quê? Que muitas vezes, infelizmente, nós damos muito mais ênfase naquilo que nós temos de semelhança, mas de uma forma superficial. Quando nós tratamos de religiões, por exemplo, nós podemos conviver com pessoas de várias religiões. Mas se no íntimo elas têm a bondade, a fraternidade desenvolvidas, não importa no que elas acreditam. Não importa qual é o ritual que elas seguem. O que importa são os valores e a prática que ela faz daquilo que ela acredita. Só que, infelizmente, é isso que está muito distante de nós. Nós nos aproximamos pela superficialidade. Então nós olhamos no centro espírita um monte de gente frequentando. Aí nós podemos pegar o microfone, por exemplo, lá onde está realizando a palestra e falar assim, olha que beleza, todos nós pensamos iguais. Quer dizer, nós podemos acreditar na mesma coisa, mas não significa necessariamente que naquele grupo vai haver aquele sentimento homogêneo de fraternidade e amor ao próximo. Você vai numa igreja, num templo, e pega assim aquela igreja com 500 pessoas, daquelas igrejas enormes que nós temos por aí. Todo mundo acreditando na mesma coisa, todo mundo seguindo Jesus. Todo mundo diz assim, olha que beleza, todo mundo pensando a mesma coisa. Negativo. Elas acreditam na mesma coisa, mas não significa que se comportem da mesma forma. Porque intimamente, cada um tem um jeito diferente de entender a vida, de se comportar, cada um tem sua própria história. Então nós estamos, na verdade, numa fase da nossa vida em que nós estamos construindo um novo tipo de relacionamento. E, na verdade, nós temos muito medo de nos expormos. Tanto é assim que se você coloca, olha, eu não gosto disso, eu não gosto desse tipo de lugar, não gosto desse tipo de ideia, não gosto desse tipo de comportamento, eu gosto de me comportar dessa forma, nós começamos a ser criticados por isso.
Quem fica diferente da maioria, e a maioria hoje, infelizmente, a gente lembra que é um mundo de provas e expiações, é um mundo onde o egoísmo ainda é muito forte, onde a sensualidade, onde as tendências negativas, as viciações, onde a agressividade, onde tudo, para nós ainda, diz respeito à nossa própria individualidade. Ou seja, é um mundo ainda individual, mas não é um mundo ainda fraterno. Não é um mundo individualista e não universalista. E pelo fato de ser individualista, cada um dá preferência a si mesmo. E aí então vem orgulho, vaidade, egoísmo, tudo que interessa a mim. Então o mundo vai ser melhor do meu ponto de vista. As pessoas que serão governantes serão aquelas que eu escolher. O time de futebol, olha só, até mesmo nas banalidades nós somos assim, nas futilidades. O time de futebol melhor que existe é o meu. E você sabe que o meu realmente é melhor, né? Mas tudo bem, a gente vai em frente. Então, o melhor lugar para se morar é o lugar onde eu moro. A melhor pessoa do mundo sou eu. Então eu fico meu, o jeito que eu penso, o jeito que eu quero. Então, quando nós começamos a observar o mundo dessa forma, a gente fica se perguntando, mas qual é a distância exata que existe ainda para que todas essas barreiras sejam quebradas? Qual a distância que existe para que todos nós deixemos de lado esses interesses pessoais e comecemos a valorizar de fato o interesse universal, o interesse coletivo? Ainda falta um pouco, porque basta a gente olhar, por exemplo, a gente liga a televisão e a gente já, a primeira notícia que vem é, né, tensão na Síria, os Estados Unidos querendo a guerra, a Rússia se opondo a isso, o outro país apoiando. Então, quer dizer, nós estamos ali lidando nos meios de comunicação hoje com uma guerra que está para estourar. E o que é a guerra? Nada mais do que a explosão daquele nosso instinto bélico, aquele instinto primitivo que existe dentro de nós, só que de uma forma organizada. Utilizando, por exemplo, alta tecnologia, utilizando grandes estratégias, fortunas, simplesmente para saber quem é mais forte do que o outro, quem tem mais preferência do que o outro. Até aqueles que não concordam com o que está acontecendo estão ali em dúvidas, porque cada um quer colocar a sua posição. Então a gente vê que o nosso planeta hoje ainda é regido por esse tipo de comportamento. Ainda acontece, ainda é regido por esse tipo de ideia, onde o mais forte sobrevive. Então nós estamos ainda nos desenvolvendo, mas já é um começo. O fato de nós já começarmos a refletir sobre isso, o fato de nós começarmos a meditar exatamente aquilo que eu quero de uma forma diferente, que eu gostaria que o mundo fosse mais feliz, que o mundo fosse mais fraterno, que as pessoas se respeitassem, que eu pudesse mostrar realmente aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, sem esperar ser cobrado e criticado pelos outros. Essa é a verdadeira filosofia. E Jesus, na sua época, quando ele veio até aqui, ele começou então a mostrar um comportamento que chocou todo mundo. Mas, de certa forma, ao mesmo tempo que chocou a maioria, vamos dizer assim, porque a maioria pensava, né, você não pode fazer isso, você tem que respeitar as leis, você tem que se comportar dessa forma, porque nós aprendemos a nos comportar assim. O meu bisavô se comportava assim, meus avós se comportavam assim, os meus pais se comportam assim, eu me comporto assim, e os meus filhos também vão se comportar assim. De repente chega alguém e começa a fazer tudo diferente. E aí então eu não pergunto se ele está certo ou se ele está errado. O que eu pergunto é, por que ele está violando aquela lei? Mesmo que seja uma lei contraditória. E ele veio chocar. Mas muitas pessoas começaram a se afinizar com essa ideia, começaram a gostar. Porque realmente é muito interessante quando você fala de uma certa liberdade, quando você fala de uma certa igualdade. Mas aí, muito mais do que Jesus falava, era que as pessoas paravam para ouvir aquilo que ele dizia, mas muito poucos saíam para a rua para fazer aquilo que ele fazia. Tanto é assim que a gente lembra que Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos, na verdade, Jesus e os seus apóstolos iam à rua para poder levar aquela ideia, levar aquelas práticas de cura, aquelas práticas de fazer palestras para as pessoas, de levar a caridade, levar o amor exemplificado na prática, levar a boa nova de um modo geral. Eram 12 que faziam isso, que a gente lembra. E tantos outros anônimos que ficavam acompanhando, mas que não se envolviam. Porque se por acaso a coisa começasse a ficar meio complicada, cada um pegava a sua trouxinha e ia embora. Exatamente porque mostrava que a necessidade do sacrifício pessoal para a disseminação do bem é algo que vai muito além do que simplesmente acreditar.
E hoje nós vemos as instituições religiosas, de um modo geral, todas elas querendo angariar clientes e tentar fazer com que esses clientes sejam fiéis, para que ela se sustente. Mas muito poucas conseguem transmitir essa mensagem de dizer que vocês estão aqui para fortalecerem-se, para poderem aprofundar um pouco mais as suas ideias, mas é lá fora, da porta para fora, que vocês vão mostrar quem realmente vocês são e o que realmente vocês desejam. É da porta para fora que nós vamos mostrar realmente se nós estamos buscando essa suposta salvação que todo mundo diz. A salvação vem através do amor. Como já foi colocado para nós, né, fora da caridade não há salvação. Essa caridade significa trabalho. E só quem trabalha no bem consegue realmente essa transformação real. Porque teóricos, o plano espiritual está cheio. Quantos e quantos chegam no plano espiritual citando passagens da Bíblia, falando de histórias, contando passagens, mostrando ali a sua carteira de presença nas tantas e tantas reuniões religiosas que participaram. E tudo isso é simplesmente a banalidade. O que você acredita é uma preferência sua. É o que você faz que vai fazer a grande diferença. Porque a questão religiosa, a religião é como se fosse um curso que você faz. Você pode fazer um curso de culinária, você pode fazer um curso de pintura, você pode fazer um curso de mecânica. Cada um escolhe o curso que quer fazer de acordo com a preferência. O que vai fazer a diferença é no dia a dia. É o mundo moral para nós que faz a diferença. Não é o mundo teórico, não é o mundo técnico. Não é o mundo o mundo das palavras, mas é o mundo das ações que vai fazer a diferença. E é assim que a gente começa a assimilar de fato essa nova filosofia que nós abraçamos. A Lívia colocou, né? Sabe de uma coisa que acho triste? As pessoas se reúnem na frente da TV para assistir dois homens se batendo por dinheiro, torcem para alguém cair, querem ver sangue, querem ver o outro machucado. Primitivo demais. Mas você sabe, Lívia, que de um modo geral, como eu falei para vocês já outras vezes, os ingredientes que mais chamam a atenção das pessoas, e é isso que infelizmente é isso que sustenta o nosso entretenimento, não é só a violência física de ver dois homens se batendo. Quando você assiste uma novela e vê duas pessoas, uma gritando com a outra, é a mesma coisa. A única diferença é que não tem sangue. Quando a gente vai para um estádio de futebol assistir um jogo e a gente vê os jogadores correndo e se agredindo e xingando um ao outro, é a mesma coisa. Então, na verdade, são brigas que nós temos em contextos diferentes. Porque no fundo, nós gostamos das mesmas coisas. Eu posso não assistir nenhuma dessas lutas, mas eu não perco um capítulo da novela. Porque hoje vai estar bom. Hoje é sábado, né? Amanhã é sábado, né? Normalmente é de sábado que a coisa pega nas novelas, né? Esse capítulo eu não perco porque fulana vai falar mal do cicrano. Aí isso pode. Mas aí depois da novela tem a luta. Ah não, a luta eu não gosto porque a luta tem sangue. Qual a diferença? A única diferença é que visualmente uma é mais agressiva do que a outra, mas moralmente é a mesma coisa. Então no fundo a gente percebe o quê? Que o entretenimento que nós temos hoje é sustentado pela sensualidade. Tudo é sensual. Todo mundo é bonito, é atraente, é sedutor. Pela violência, porque um bate, porque o outro morre, porque faz isso. Porque cria intrigas, fazendo tramas pelas costas, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, na verdade, são esses três ingredientes. A intriga, a violência e a sensualidade. Se você estiver assistindo um programa que não tem isso, é porque um programa é fútil. Porque é banalidade. Porque não serve para nada. Então hoje é o entretenimento que nós temos. O nosso mundo hoje vive ainda em torno dessas ideias. Né? Pois é, a mesma coisa eles colocou, né? A TV não educa, diverte. Só que é uma diversão a que preço? Será que é isso que nós desejamos mesmo? Porque quando nós lemos aqui essa passagem do nosso texto hoje, aqui no final, vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade do poder e de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar, servir, aperfeiçoar e querer.
isso significa o quê? Que nós passamos muito mais a vida com diversão e entretenimento, porque a nossa vida é muito cansativa, a gente quer chegar em casa e dar uma relaxada. Olha só que contradição. A gente passa o nosso dia inteiro, nessa luta, nesse cansaço, naquela sobrevivência, naquela forma de sobrevivência árdua do nosso dia a dia, aí a gente vai para casa relaxar. O relaxar para nós é ver um esporte que infelizmente acaba sendo violento, ver um programa, um filme, uma novela, uma minissérie que traz intrigas, traz críticas, traz caricaturas, porque isso vai se inserindo na nossa mente de tal forma que a gente não se dá conta mais. Aí passa o dia inteiro sofrendo, né, Sandizinha? Depois vai pro sofá relaxar e põe um filme de terror. Assim é o nosso entretenimento. Aí eu vou assistir lá o jogo do Timão e tal, aí começa a sair briga no meio do jogo, né? Aí a gente fica olhando assim para saber quem vai bater mais. A gente acaba até ficando chocado com isso. Mas a gente quer ver até o final. E depois sonha tudo misturado, né, Lívia? Não sabe quem é quem depois, né? Então a gente começa a criar na nossa mente, a gente começa a criar no nosso inconsciente um determinado padrão de valores que vai completamente contra aquilo que nós conscientemente desejamos. Porque conscientemente eu desejo aprender, desejo saber, desejo melhorar e desejo conquistar. Inconscientemente eu fico me banalizando, fortalecendo cada vez mais em mim esses instintos inferiores, e é esse sacrifício que a gente tem que começar a fazer. Aí vai perguntar, quer dizer então que eu não posso mais assistir novela? Cada um vai ter que saber o que fazer, porque eu também não sei como fazer ainda. Porque eu gosto de um monte de coisa que eu não deveria gostar. Porque entra em contradição com aquilo que eu quero. A gente fala de amor, de fraternidade, mas quando joga Corinthians com seu adversário, eu quero que o adversário perca, de preferência que fique rebaixado. Só que quando a gente está conversando, eu falo assim, porque o amor é lindo, porque tudo é fraterno. Mas aí quando o Corinthians enfia 4-0 no Flamengo, por exemplo, eu fico vibrando, ainda fico assim, Vaninha aí, ó, tomou de 4, Vaninha. Quer dizer, que prazer mórbido é esse que a gente sente sem se dar conta? Porque a gente valoriza isso tudo. A gente vê escola de samba, por exemplo, e quando aquela escola que a gente não gosta cai pro grupo de acesso, a gente fala bem feito. Só que intimamente a gente pensa assim, né? Quer dizer, conscientemente a gente pensa assim, porque Jesus foi o amor que foi melhor representado no nosso mundo, porque Jesus é o nosso grande mestre, porque Jesus é aquele que ensina para nós a fraternidade, porque nós somos trabalhadores da última hora. Mas quando eu chego em casa, assisto a televisão, saio completamente da sintonia que eu desejava entrar. Então a gente precisa repensar sobre tudo isso. Pensar que não basta a frequência, pensar que não basta o estudo, não basta acreditar, se isso não se transforma em ação. Né? Deixa eu ver aqui. Pois é, já pensou, Betinha? O Timão vai lá pro Japão ainda e todo mundo torce contra. Onde já se viu isso? Chega até a ser uma blasfêmia. Né? A Zilus colocou lá em cima, né? Meu irmão é pastor. Eles fazem muitas campanhas de oração da igreja dele. Eles testemunham sempre que alcançam as graças que pedem através dessas campanhas, porque eles oram para situações de problemas financeiros, doença, desemprego. Aí eu me pergunto, como funciona essa ajuda do plano espiritual? Na verdade, a gente lembra sempre, Aziluz, que muitas vezes as pessoas conquistam aquilo por aquilo que elas fazem. A única diferença é que quando você é motivado por alguma coisa, você mesmo se transforma. Você se lembra daquela história, para a gente poder finalizar? Da mulher que queria assassinar a sogra. É um provérbio japonês, chinês, eu acho. Acho que é chinês. E ela então foi num homem que trabalhava com ervas e falou assim, olha, eu detesto a minha sogra e eu queria que você me desse alguma coisa que eu pudesse matá-la, porque ela está infernizando a minha vida. Porque dentro daquele contexto, né, as mulheres tinham que morar com o marido e com a mãe dele ainda por cima. E aí o homem falou assim, olha, faz o seguinte, dá para ela todo dia um pouquinho desse chá, que ela aos poucos vai começar a cair daquilo que você deseja. Mas é importante que você faça de conta que nada estivesse acontecendo para ela não desconfiar. Você tem que ser muito discreta, você tem que ser assim, aquela pessoa que não fica preocupada com isso e com aquilo. E aí então depois ela começou. O tempo foi passando, a mulher foi tomando aquele chá e coisa e tal. Ela foi tratando a mulher bem. Chegou uma hora que ela começou a perceber que a mulher não era tão ruim assim. E começou a se afinizar por ela.
E depois de um tempo ela chegou correndo de novo para aquele homem das ervas e falou assim, olha, eu queria que você me desse um remédio para que ela voltasse a ficar saudável. Porque ela não é tão ruim assim como eu pensava. E aí então foi que ele soltou aquela deixa, né? Ele falou, na verdade, o que eu dei para ela foi algo que não fez mal. Foi você que se transformou e começou a ver um lado positivo dela que você não via. Então a gente vê que somos nós que temos que nos transformar. No caso de uma religião, por exemplo, quando você segue a sua fé, quando você segue a sua crença, a sua motivação íntima de acreditar naquilo te coloca numa condição muito melhor. Porque quando fala assim, mas as pessoas daquela religião sempre alcançam as graças. Quer dizer que ninguém fica doente, ninguém desencarna, só tem imortais dentro das igrejas? Tem um amigo meu que é pastor. O pai dele faleceu de um infarto do nada, num domingo qualquer. Quer dizer assim, então que... E as preces que ele fazia para Jesus e para Deus fez com que ele se tornasse imune a essas leis que regem as nossas vidas? Quer dizer que eu me torno um privilegiado pelo fato de frequentar aquela religião? Muitas vezes, situações do nosso dia a dia, quando a gente fala assim, olha, Jesus vai te ajudar a você controlar a sua vida financeira. Mas é importante também que você comece a tomar cuidado com os seus gastos. Aí ele começa a controlar os gastos, começa a mudar a forma de lidar com o dinheiro, começa a economizar e coisa e tal. Aí ele fala, graças a Jesus eu consegui me equilibrar. Jesus estava parado ali só olhando para ele, esperando que ele tomasse as iniciativas. Que as pessoas ficassem saudáveis. Muita gente diz assim, olha, eu era um dependente químico, eu usava drogas, fazia isso, fazia aquilo, era um alcoólatra. Fui para a igreja e Jesus me salvou. Foi ele que parou de beber, não foi Jesus que tirou a droga dele. Ele continuava tendo acesso às mesmas drogas, ele continuava tendo acesso à bebida, ele continuava tendo acesso a tudo quanto é coisa. Ele parou e ele acreditou que ele estava sendo salvo. É claro que ele teve o amparo do mundo espiritual, mas o mundo espiritual não viola o livre-arbítrio e a liberdade que ele tem de escolher o que ele quer. Então assim acontece conosco também, quando nós somos motivados por uma fé, motivados por uma crença, nós temos muito mais vontade de fazer aquilo. Exato, Fernando. Trabalhe, quer dizer, bate na porta que ela vai se abrir. Quer dizer, trabalhe que eu te ajudarei. Então, na verdade, as religiões não criam privilegiados. São as pessoas que têm motivações diferentes. E cada um tem a sua própria motivação. Eugênia colocou, Jesus nunca nos prometeu que não teríamos aflições, provações na vida, mas nos afirmou que ele jamais ele nos abandonaria nos momentos difíceis. Exatamente. E também, se você pedir com sinceridade, você vai ser atendido. Mas assim, eu quero ajuda para que eu possa fazer aquilo. Agora, Jesus me dá aquilo. Aí a gente espera muita coisa, né? E infelizmente essa doutrina de prosperidade, essa filosofia que as religiões têm hoje de privilegiar as conquistas materiais das pessoas, é o que faz com que hoje as instituições sejam cheias. Porque as pessoas vão em busca de milagres, elas não vão em busca de transformações íntimas. Essa é a ideia que a gente tem que pensar hoje. Somos nós que somos os transformadores de nossas vidas. Nós temos todo o amparo, temos todo o apoio, mas se nós não fizermos o que nós temos que fazer, a coisa não se modifica. É assim que funciona, e aí são essas reflexões de hoje. Então, se nós desejamos realmente alcançar essa nossa grande transformação, se nós desejamos realmente alcançar essa conquista que todos nós almejamos, é importante que nós façamos por merecer. É importante que nós façamos com que as nossas crenças, os nossos valores, se transformam em atitudes de fato. Né? Na verdade, Tina, é a lei de oferta e da procura. Né? Se você procura alguma coisa, eu te ofereço aquilo que você quer. Se você deseja, por exemplo, prosperidade material, eu vou te oferecer a graça da prosperidade material. Cada um faz aquilo que... Cada um busca alguma coisa, o outro oferece. Se você deseja esclarecimento espiritual, você vai numa instituição que te ofereça isso. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, deixamos essa mensagem. Depois vocês leiam de novo, então, por favor, o texto número 36, intitulado Afirmação Esclarecedora, e para poder ler com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de
de concentração, né? Porque na verdade a gente conversa sobre muitas coisas e muitas vezes as nossas ideias acabam abafando um pouquinho a essência da mensagem. Então leiam depois isso com calma, leiam no silêncio, né, daquele momento de vocês, para refletir um pouquinho sobre aquilo que a mensagem vai trazer para nós. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento para nós. Depois a gente volta para encerrarmos aqui o nosso estudo. Na verdade, nós ainda temos o nosso tema livre, mas hoje eu vou dar uma terminadinha um pouco mais cedo,